Olá, queridos, pela graça de Deus, estamos aqui novamente com vocês para trazer-lhes mais informações sobre a Palavra de Deus, e eu espero que hoje aquilo que vamos transmitir ajude você também na obra, na tarefa da evangelização. E eu peço humildemente que você não se esqueça, por favor, de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo, porque mais pessoas estarão sendo beneficiadas com aquilo que vamos apresentar. E não se esqueça também de acionar o sininho para receber notificações e também de nos seguir lá no Instagram, tá bem? Então eu quero hoje fazer menção de uma revista, é uma informação antiga, mas eu creio que serve para a vida atual, a nossa caminhada atual. Houve uma época em que a revista Época, né? Essa revista já não existe mais, mas a revista Época de 3 de julho de 2006, na sua edição 424, na página 66 a 74, ela trouxe uma reportagem de capa intitulada O Novo Espiritismo. E ali a revista elogiou muito o espiritismo kardecista, dizendo por que a sociedade estava abraçando o espiritismo, por que ele era uma melhor proposta do que o cristianismo, do que o catolicismo e assim por diante, né? Então, porque a sua crença é uma crença light, e uma outra razão é o que o espiritismo ele diz sobre a morte. Então, a revista, de uma forma assim laudatória, dizendo, olha, para o espiritismo a morte não é o fim. Interessante, o cristianismo ensina isso desde que existe, né? Aliás, João 3,16 fala sobre isso, né? Que Jesus veio para nos dar a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando foi que o Novo Testamento ensinou que a vida termina na morte, né? Olha, só isso aqui mesmo, não precisa esperar nada depois da morte, acabou, morreu, acabou. Quando foi que o cristianismo ensinou isso, né? Então, geralmente, a turma da mídia, a maioria, não vou generalizar, não conhece a palavra de Deus, e eles vão pegando aqui e ali, tentando montar um quebra-cabeça que não tem como montar. Então, hoje eu quero tratar de um aspecto que a revista falou, que é sobre a morte. Olha, o espiritismo, ele oferece algo para depois da morte, né? Então, de acordo com o espiritismo, a revista diz, reencarnar é voltar ao corpo físico e que a reencarnação é um maravilhoso instrumento que Deus nos oferece para a nossa própria redenção. E aí, tanto que no túmulo de Allan Kardec está escrito o seu lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Mas para que serve a reencarnação? Morrer e voltar, né? Aliás, no hinduísmo, o conceito de reencarnação é muito forte, porque ali tem a samsara, a roda da reencarnação. E as pessoas reencarnam milhões de vezes, né? Milhares e milhões de vezes, para atingir a perfeição. Mas voltando aqui a nossa fala em relação ao espiritismo kardecista, inclusive quero mostrar para vocês uma obra completa de Allan Kardec. E aqui tem as suas obras. Eu tenho estudado esse livro, já estudei muitas vezes. Tem até um índice que eu fiz para os assuntos que eu quero encontrar lá dentro, rapidamente. Qual é o assunto, onde é a página em que ele aparece. Então, é fonte primária. Estou citando diretamente da fonte e do próprio autor. Mas para que serve a reencarnação? Segundo o Espiritismo, ela serve como um meio de purificação de pecados, né? E de uma contínua caminhada em direção à perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, diz o Espiritismo, expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. O alvo de cada existência é que o espírito procure redimir as faltas e os males cometidos na vida anterior,
Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Quer dizer, vai reencarnar muitas vezes, né? Agora, é impossível conciliar a doutrina da expiação, da salvação em Cristo com reencarnação. Não tem. Porque se a reencarnação, ela fosse um processo, ou ela for um processo escolhido por Deus para nos purificar dos nossos pecados, então eu pergunto, por que a morte de Jesus na cruz? Por que Jesus estava na cruz? O que ele estava fazendo na cruz? Ele estava se divertindo? Ou ele estava lá sem saber, ele estava todo confuso, estava lá totalmente enganado, morrendo uma morte cruel, em vão? É isso que aconteceu? E a reencarnação continua sendo verdade? E a expiação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, foi uma perda de tempo? Uma mentira? Será que Jesus estava lá enganado? Então, é impossível conciliar o ensino da reencarnação com a obra de Cristo na cruz. A Bíblia ensina a impossibilidade da reencarnação ao comentar sobre o tratamento que Deus deu ao povo de Israel, lá no Salmo 78, versículos 88, Salmo 78, versículos 38 e 39, que diz assim: contudo, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Uma outra versão diz, um vento que passa e não volta. O próprio Deus de Israel considerou o povo de Israel assim, é um vento que passa e não volta mais. E assim é a nossa vida também. Aliás, não apenas neste texto do Salmo 78, mas nós vamos encontrar, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 23. O que está acontecendo? A criança que nasceu do pecado de adultério entre Davi e Betseba, ela nasceu, né? Essa criança nasceu, estava correndo um risco de morte. A criança estava muito má, muito doente. E Davi então ora por uma semana e jejua por uma semana, pedindo a Deus que poupasse a vida da criança. E depois de uma semana a criança morreu. Quando Davi soube que a criança havia morrido, ele interrompeu o seu jejum, ele foi tomar banho e ele foi comer. E os seus servos não entenderam e perguntaram para ele: por que, enquanto a criança estava viva, o senhor jejuava e orava? E agora que a criança morreu, o senhor foi tomar banho e foi comer? E ele responde: enquanto orava a criança, eu dizia comigo mesmo, quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim e viva a criança. Agora que ela é morta, que posso eu mais fazer? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. A criança não voltará mais. Um dia eu estarei do lado dessa criança, mas ela não vai voltar mais para mim. Então, numa clara demonstração de que o ensino da reencarnação é antibíblico, é contrário à palavra de Deus, palavra que o Espírito Santo inspirou os apóstolos e os profetas para escreverem. Então estes textos mostram claramente que é impossível alguém voltar a este mundo como ensinam, né, os reencarnacionistas. O apóstolo Paulo, ele escreveu que tinha desejo de partir, de morrer e estar com Cristo. Está em Filipenses 1:23. E não de reencarnar. Paulo diz, eu tenho desejo de morrer e de reencarnar, de voltar. Não, eu tenho desejo de morrer e estar com Cristo. Então, nós vamos ver que aos crentes da cidade de Corinto, Paulo escreveu, lá em 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ausentar-se do corpo é habitar com o Senhor e não reencarnar. Não reencarnar. As Escrituras claramente afirmam, e abertamente o fazem isto, que Cristo morreu pelos desígnios eternos de Deus.
E nós vamos encontrar em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Isso é chamado passado profético. É tanta certeza que o Cordeiro morreria, que ele já foi dado como morto antes da fundação do mundo. Segundo as Escrituras, para ser salvo é preciso crer em Cristo, né? Crer em Cristo. Como está lá em Atos capítulo 16 e no versículo 31, o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é reencarnar, é crer. Nós vamos encontrar ainda que para nós sermos salvos, nós temos que nascer de cima. Este é o termo no grego, anotem, lá em João capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer do alto, esse é o termo no grego, você não pode ver o reino de Deus. E a Bíblia diz também em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. E não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 13. A Bíblia diz com muita clareza que o ser humano só pode ser perdoado ou purificado dos seus pecados através da morte e do sangue de Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não pela reencarnação, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Que véu? A sua carne, isto é, do seu corpo. Uma outra versão diz, da sua carne. O apóstolo Pedro também declara que o cristão não é redimido por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus, o sangue de um cordeiro puro e incontaminado, né? Sem mancha, sem defeito. Isso está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. E o apóstolo João afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E em Apocalipse, capítulo 1 e 5, está escrito: aquele que nos ama, Jesus, aquele que nos ama, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então é muito importante termos isso como uma doutrina bíblica diante de nós. E eu quero encerrar citando o ladrão na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquele homem era um criminoso, ele estava morrendo do lado de Jesus, quando Jesus morreu também na cruz. E teve um momento em que ele olhou para Cristo com um olhar diferente. De repente ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi taxativa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É fantástica essa palavra de Jesus para aquele homem. Nunca alguém talvez tenha recebido tanta certeza de salvação como aquele homem lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem mudaria essa palavra de Jesus? Quem impediria que a sua palavra se cumprisse? E olha que aquele homem, Jesus não perguntou se ele era membro de igreja, se ele já havia sido batizado, se ele era dizimista. Jesus não disse: olha, você vai reencarnar muitas vezes e um dia você estará comigo no paraíso. Nada disso. Não precisou. Não precisou de missa de corpo presente, missa de sétimo dia, não precisaria nada disso.
Hoje você estará comigo no paraíso. O que o levou para o paraíso? A fé em Cristo. A morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Cristo já estava valendo para ele ali, que estava também morrendo ao lado de Jesus. Que bênção! É assim que nós cremos. Cristo fez um sacrifício perfeito, cabal, 100%. Não ficou pendência nenhuma. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu espero que você, se ainda não crê, que você abra o seu coração, que Deus abra os seus olhos e lhe revele a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, para você ser salvo e ter em Cristo a vida eterna. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.